para ver o que estava acontecendo em Jerusalém na época que Jesus foi crucificado. Aí eles estão saindo de lá, mas a gente vai entender mais na frente. Então vamos lá. Então, uma cidade cujo nome era Emaús. Iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo algumas perguntas uns aos outros, o mesmo Jesus aproximou-se e ia com ele. Em alguma versão está assim: eles iam conversando, depois eles iam discutindo. Você vai ver que algumas versões trazem essa parte. A minha Almeida, aqui, revisada aqui, ela diz conversando e discutindo. Quando diz discutindo e conversando, eles estavam de conversa, mas daqui a pouco começou a entrar uns questionamentos que não eram muito favoráveis entre os dois. Quando diz discutir, é pegar dois pensamentos diferentes no mesmo assunto. Porque senão é conversa. Se ninguém discorda, é uma conversa. Se alguém discorda de algo, aí vira uma discussão, no sentido não de briga, mas no sentido de conversar sobre, ou seja, expressar a sua opinião contrária em algumas coisas. Nessa versão aí não diz, mas na minha versão diz. Então Jesus, vendo eles conversando, se aproximou deles. Mas os olhos deles estavam como fechados. Por quê? Para que o não conhecesse. Olha aqui. Para que o não conhecesse, não quer dizer que Jesus fechou os olhos deles. É que a conversa deles estava além do normal, ao meio do caminho. É por isso que a gente deduz que, conjectura que eles estavam numa discussão mais profunda, os dois, sobre os assuntos que tinham acontecido lá atrás. Não era apenas um diálogo muito comum. Eu acho que tinha alguns posicionamentos bem mais profundos entre eles dois, ao ponto que, resumindo, quando duas pessoas discutem, às vezes as coisas, a gente passa por perto e ela não vê. A gente olha e eles não vê que eles estão sendo vistos. E muitas das vezes, numa discussão, você fala coisas que no final o outro diz: mas você falou isso. Não me lembro de ter falado isso. E falou. Então a gente vê que os olhos se fecham mediante o seu cérebro fica congestionado. A mente desses dois discípulos estava congestionada. Porque o que aconteceu com Jesus não foi normal, gente. Foi uma tristeza. Quer o plano dessa história? Quer entrar nessa história? Esses homens esperavam em Jesus o Messias. O Messias que viria para poder redimir Israel. Redimir o povo judeu de todo aquele massacre dos romanos. O romano, ele era um sistema cruel, irmão. Muito cruel. A autoridade romana era muito cruel. Ela massacrava o povo mesmo. É um sistema muito maçante. Então, quando Jesus aparece, eles chamavam Jesus de profeta. Se você ler o texto todo, você vai encontrar que eles pensavam que eles diziam que Jesus era um profeta. O que era um profeta daquela época? Os profetas também faziam milagre. Faziam milagres, sabe? Só que quando eles faziam milagre, os escribas, os príncipes da sinagoga, ou seja, aqueles sacerdotes, eles julgavam o profeta, para ver se ele era um profeta de Deus, um profeta verdadeiro. Porque existia como existe hoje, muito engano. Muito engano. E eu quero aqui abrir um parênteses para você. Todo mundo pensa, A gente pensa que a marca da besta, essa palavra é a marca da do anticristo, Da besta. Todo mundo já diz que ia ser o 666, outro diz que é o cartão de crédito do chip, sabe? Eu não acredito nada disso, irmão. Eu acredito que vai ter uma marca, mas eu não acredito que seja nada disso comum que tem por aí. Pelo que a gente está vendo hoje em dia, a marca da besta vai ser um engano. Preste bem atenção, porque os enganos estão entrando dentro das igrejas e estão enganando pessoas dentro da igreja. Hoje em dia você encontra muita gente em liderança, seja coach, seja pastores, seja conferencista, pregadores, que estão por aí fazendo escarcéu, mas não estão edificando a vida de ninguém, no fundo, só enganando.
Sabe o que é? Sabe o que eu quero dizer com vocês, só enganando? É aquela pessoa que tem uma doença, o médico sabe que ela tem uma doença, mas ele pode ganhar muito dinheiro em cima dessa doença. Mas ele sabe que no final ele pode curar se ele quiser. Mas enquanto ele não quiser curar, ele vai dando um paliativo. Sabe? Paliativo. Paliativo. Porque ele precisa ganhar dinheiro do seguro. Paliativo. Aí pede um exame disso, sabe? Aquele exame não vai levar nenhum. Pede um exame daquele. Isso é paliativo. E isso vai enganando a pessoa. Vai enganando. Vai cozinhando a pessoa. Isso é engano. Quando chegar no final, que ele já ganhou o que ele queria ganhar, já apareceu um outro que pode gerar mais. E ele vai eliminando aquele no final. A verdade é essa, irmão. A gente vive numa sociedade que quer consumir uns aos outros. Nós vivemos uma guerra de dois. O que sobreviver, tudo. Entendeu? Então é um querendo comer o outro. O mundo está assim. A Bíblia diz que o mundo vai de mal a pior. Então eu acho que o que o Satanás está fazendo hoje, ele não tem mais prazer. Ele não tem mais prazer de arrancar ninguém da igreja. Porque ele sabe que é muito melhor ele ter alguém dentro da igreja para enganar dentro da igreja do que levar para fora. Porque de qualquer forma a pessoa está debaixo da mão dele do mesmo jeito. Então, para mim, o final da história dessa marca da besta vai ser um engano. E lógico que a Bíblia diz que no final dos tempos o próprio Deus vai soltar o espírito do engano. E muitos serão enganados porque não conhecem as Escrituras. Nós estamos vendo as igrejas com muito movimento, muita cor, muita luz, muito barulho, muita dança, e a palavra é pequenininha. É pequenininha. Eu não sou contra nada disso, porque a gente até usa. Mas eu quero dizer para você uma coisa: pode usar, mas o que não pode faltar é a palavra de Deus ensinada. E aí, sabe o que acontece? Essa visão daqui de cima e das outras igrejas faz um monte de artista aí embaixo. Muitos querem ser os artistas, muitos querem tirar proveito de ser lançado por aqui em cima. Eu estou dizendo aqui em cima, eu estou dizendo dos púlpitos, né? Dos palcos, como queira, para ser alguém na vida. Tem pessoas que querem mais ser artistas do que filhos de Deus. Eles querem lucro, eles querem tirar lucro. Quando acaba, Deus deu tudo para eles de graça. Está aqui, eu estou te dando um dom para você exercer na minha casa de graça. Porque de graça recebeste, e de graça você dá. É isso que está hoje. A gente está vendo essa geração antiga de pregadores passou. Agora tem os novos. E que estão galgando o mesmo caminho. O caminho da fama. Tem pessoas que falam, fulano, ciclano. As pessoas estão correndo em direção aos deuses. E quando acaba, elas deviam correr para Deus. Estou dizendo para você porque eu estou dentro do contexto da leitura desta noite. Esses dois andavam com Jesus, eles andavam 10 quilômetros ou 14 quilômetros, vamos pegar 10 para ter uma linha básica de tudo, 10 quilômetros para poder ouvir Jesus, para estar com Jesus. Eles não iam por causa do show de Roma, eles não iam por causa das mulheres de Roma, eles não iam por causa dos refletores de Roma, eles iam para ouvir a Jesus e ficavam ali, que a gente vê diversas, até de madrugada, ouvindo Jesus. Muitas das vezes, na alta madrugada, Jesus olhava e encontrava a multidão e falava assim, esse povo está com fome, tem que dar alguma coisa de comer a esse povo. Você está entendendo? É isso que eu estou dizendo para você hoje. Aí Jesus, nessa época aí, ele é perseguido, ele é encontrado, depois de ter feito 3 anos de milagre, 3 anos anunciando o céu, de 3 anos anunciando a glória, a majestade de Deus, ele é pego, porque era plano de Deus, ele é morto, e ele morre, né? Ele é crucificado, e 3 dias eles estavam na cruz, tiraram da cruz e o enterraram, até aí. Então eles disseram, o Messias morreu, aquilo tudo que ele dizia, como profeta que ele fazia, acabou. Israel não vai ser redimida de jeito nenhum. O judeu vai sofrer. Os judeus vão sofrer, não tem jeito. A gente vai morrer na boca dos leões, a gente vai virar vela para poder clarear a rua, a gente vai, não tem jeito. O nosso destino é morrer. Acabou. Eu creio, eu posso conjecturar que a conversa deles era essa. A 10 quilômetros eles discutiam, eles batiam papo.
Aí Jesus entra no caminho. Alguém pergunta, mas por que Jesus foi o caminho? Não sei. Quando chegar lá no céu, você pergunta a ele, porque não tem a mínima ideia. A Bíblia conta essa história, não tem a mínima ideia. Jesus atravessou o mar para expulsar uma legião de demônios num homem do outro lado do cemitério. Por quê? Pergunta a ele quando chegar lá. Eu não tenho ideia, eu estou apenas contando o fato. E trabalhar no fato na nossa vida. Aí Jesus encosta do lado dele, encosta. E perguntou para ele. Eu vou resumir até aqui, porque senão vai ficar um pouquinho distante para a gente ler até o 35. Vou resumir para vocês. Jesus pergunta para ele: por que vocês estão razoando aí? O que aconteceu? O que acontece? Por que vocês estão desse jeito? Aí eles viraram para Jesus e disseram: tu não sabe o que aconteceu? Se fosse nós, carioca, dizer assim: qual é, cara? Tá maluco? Não sabe, não se liga. Tá sem noção. O cara está falando isso tranquilamente. Está falando para você porque esses dois homens olham para ele e veem ele como um homem como qualquer outro. Eles não viram Jesus, aquele Jesus que fazia a proeza antes. Eles viram um homem comum. E perguntou: você me pergunta por que eu estou razoando? Você não viu o que aconteceu? Não viu o que fizeram com Jesus? Você não viu o que aconteceu com Jesus? Acabou. Nós vamos morrer, não tem jeito. Toda aquela promessa daquele profeta foi simplesmente uma profeta, como se fosse uma profecia, como se fosse de um político. Uma promessa que não será cumprida. Uma promessa que não será cumprida. E olha, essa conversa de Jesus, ela foi com eles até eles chegarem em casa. Quando eles chegaram perto da casa, a 10 quilômetros, eu não sei em que quilômetro Jesus encontrou com eles. A Bíblia não me diz. Mas não importa. Se Jesus andou com eles, Jesus bateu muito papo com eles. E eles não conseguiram ver Jesus. Isso acontece na igreja de hoje. Nós estamos diante de Deus. E nós estamos preocupados com as nossas conversas. Nós estamos preocupados com os nossos assuntos. Nós estamos preocupados em falar das coisas. E Jesus está do lado ouvindo tudo que a gente está conversando e a gente está batendo língua, perdendo muito tempo batendo língua com coisas que às vezes não edificam a Deus. Às vezes a gente está caminhando, é por isso que eu digo sempre, é triste a gente conversar com alguém que não tem Deus na conversa, que Deus não faz parte da boca, porque você vê que a conversa ela é relativa. Eu converso de tudo, irmão. Eu converso desde de criança até política. Eu converso com qualquer um. Eu não sou desses tipos neuróticos e nem beato, nem, sabe? Nem se diz uma pessoa que fanática. Eu não sou desse tipo. Porque o meu Deus não me leva a fanatismo. O meu Deus me leva a consciência. E quem tem consciência tem Deus no coração. Fanatismo é religião. Religião não leva ninguém para o céu. Igreja não leva ninguém para o céu. Mas Jesus leva para o céu. Amém, queridos? Jesus leva para o céu. A palavra de Deus nos conduz à salvação eterna. Então o que acontece? As pessoas estão sempre falando de tudo. Sempre tem uma notícia no Facebook que abala o coração das pessoas. Que abala o sentimento das pessoas. Às vezes, aqui a pastora Rosilene pregou que a alegria, a festa dos outros, às vezes cai mal aos olhos. Não foi muito bem esse tema, mas é mais ou menos isso, né? Faz bem a algumas pessoas. É verdade. Por quê? Porque quando ela vê a vitória das outras, ela começa a criticar. Por que aconteceu? Às vezes até duvidam de Deus. Às vezes elas começam a dizer: por que Deus abençoe a ela, mas não abençoa a mim? Por que Deus abençoe a ele, mas não abençoa a mim? Ei, calma. Você quer questionar Deus em quê? Em que você é especial mais do que os outros? Mas a conversa fica extensa. Parece que os nossos problemas são sempre maiores do que dos outros. Mas é em mim que eu sinto a dor. Pois é, o dia que você calçar o sapato dos outros, você vai sentir a dor do outro. A verdade todinha é essa. É no calo de cada um que dói a dor, quando pisa no chão. A gente está sempre apoderado com vozes, em questionamento, e Jesus está do lado. E o pior disso tudo é o seguinte, é que tem gente andando com Jesus, mas não está em Jesus. Eu já disse isso. Gente, eu conheço pessoas que precisam converter de novo. Eu conheço pessoas que precisam converter de novo, ou então verdadeiramente se converter, porque não são convertidos. Podem ser convencidos. Por que o Senhor fala isso? Pelos frutos. É pelos frutos.
Esses dois aqui, eles eram discípulos. Os discípulos a caminho de Emaús. Discípulo, ou seja, aqueles que andavam com Jesus. O que é um discípulo? É aquele que faz o que o líder faz. Sabe? Um filho, ele se torna um discípulo do pai. Uma filha se torna discípulo da mãe. Por quê? Porque ele aprende a fazer o que o pai faz. Ela aprende a fazer o que a mãe faz. Isso é discípulo. É copiar. Copiador. Fazer o mesmo que, 2 pontos, o que o líder faz. Isso é discípulo. Nós somos discípulos de Jesus. Nós temos que vir para a igreja todo dia de quarta-feira, todo dia de domingo, para a gente se parecer mais com Jesus. Não é para fazer festa, não é para arrumar emprego, não é para arrumar mulher, não é para arrumar homem, mas é para poder ouvir a palavra de Deus, para ficar mais parecido com Jesus. Porque a única forma de a gente encontrar o céu é com o coração limpo, mãos puras e santidade na sua alma. Que a gente vai encontrar Jesus, a gente vai ter contato com Jesus. É para isso que a gente vem para a igreja. E tem uma coisa, e não adianta fugir. O problema do pecador é que ele é covarde. O pecador é covarde. Toda vez que ele peca, ele some da igreja. Isso é covardia. Por quê? Porque ele sabe que é errado, ele não quer confronto com a palavra de Deus. Mas ele é tão errado, porque ele tem que entender que a palavra confronta, mas ela liberta, ela traz de volta. Aquele filho pródigo, quando saiu de casa, ele era obstinado, ele realmente não amava o pai, nem tampouco o outro dentro de casa amava o pai. Os dois, o pai fez de tudo, mas ele não amavam ninguém. Um foi embora, e o outro nunca, mesmo dentro de casa, nunca esteve em casa. Porque ele queria mais a morte do pai, ele queria assumir a parte deles. Lembra dessa passagem da Bíblia? A vida dos filhos pródigos? E o pai sempre o quê? De mão aberta, braços abertos, sempre esperando para poder abraçar, sempre com carinho. Assim somos nós. Nós somos filhos pródigos em relação a Deus. O pessoal costuma dizer assim, o brasileiro, eu não gosto do americano. O americano é muito frio. Você não conhece brasileiro. Você não conhece brasileiro. O brasileiro é muito quentinho quando precisa. Quando não precisa, ele, se tiver que pisar, ele pisa, passa o carro por cima e vai embora. Pisa no carro, fica na frente dele quando ele não precisa de você. Não é assim não, irmão. A gente conhece o brasileiro, é aqui, ó, fora do Brasil. As pessoas, lá no Brasil, todo mundo é amigo, não confia não. É lá, porque lá precisa. Bora na rua pobre, vive com pobre, pensa pobre, come pobre. Agora quando chega aqui que a barriguinha fica cheia, que o dinheiro fica no bolso, às vezes não quer nem saber quem está lá. E se estiver aqui, fica mais longe possível. Entendeu? Ficar com essa pobreza do meu lado, sai da lá, pobreza. Isso foi passado, agora é coisa nova. Irmão, isso tudo eu estou cansado, sabe por quê? Porque essas pessoas faltam no coração delas Jesus. Falta Jesus. Porque o dia que Jesus entrar no coração, Jesus vai mudar esse caráter, vai mudar essa personalidade, vai mudar essa forma de ser, porque aqueles que Deus bota do nosso lado, são aqueles que a gente precisa caminhar junto, porque foi Deus que colocou, é parte nossa, é parte nossa, é parte nossa. Vamos abençoar, porque é assim que a gente, porque foi assim que Ele fez. Ele não desprezou a família. Ninguém sabe da vida de Jesus quando ele tinha da parte de 12 anos até os 30, alguém sabe? Alguém escutou? Você pode ler livro conjecturando, mas a Bíblia não disse. A Bíblia diz que ele crescia, né, em estatura e conhecimento. Mas Jesus, a história de Flávio José conta, Jesus assumiu o lugar de seu pai José carnal. Ele era carpinteiro, ele fazia móveis também, ele aprendeu. Flávio José foi um homem que foi contemporâneo de Paulo e de Jesus. Eu tenho um livro dele, desse tamanho, é difícil ler. É a história dos Hebreus. Você vai ver que Jesus continuava fazendo, trabalhando. As pessoas agora são pastores em Jesus. Elas não querem trabalhar. Elas querem ficar só no reco, só para mim, show off, sabe? Irmão, não, estão vendo Jesus, mas não estão em Jesus. Porque Jesus queria se afastar dos holofotes. Jesus queria sumir dos palcos. Jesus preferia a periferia, o morro,
as esquinas ali para poder pegar o povo miserável, o povo desamado, sabe? O povo abandonado. Era esse que Jesus queria. Aqui, hoje em dia não. A gente encontra as estrelas, querem o quê? Eles querem o povo do dinheiro. Eles querem um povo que dá fama, o povo que levanta. Ei, o homem quando é levantado por homem pode aguardar, ele vai cair. Mas aquele que Jesus levanta, esse não cai, irmãos. Esse não cai. Porque quem levanta é Ele, é Deus que levanta. E quando Deus levanta, não tem ninguém que venha contra. Não tem. A verdade todinha é essa. Esses dois caminharam com Jesus, mas não sentiram Jesus. Esses dois caminharam com Jesus, mas não ouviram Jesus. Esses dois caminharam com Jesus, mas não conseguiu enxergar a Jesus. A igreja está cheia desse jeito. Quando você canta um hino de fé, elas levantam a mão, fecham o olhinho, elas sapateiam, elas pulam, e fé. Basta vir uma primeira luta, a fé dela desmorona. Aí Jesus fala assim: ô povo, ô raça de fé, nem pequena, minúscula. Porque se a gente tivesse uma fé pequena, a gente andava sobre as águas. Porque Pedro não afundou. Pedro não afundou. Aí Jesus virou para ele e falou assim: ô homem de pouca fé. Eu queria ter essa pouca fé de Pedro, porque eu queria ficar em cima da água, assim, não afundar, andar. Aí seria até ele seria até atrevido querer andar, né? Mas pelo menos ficar em cima onde Pedro. Eu não queria ser Jesus, não posso querer ser Jesus, porque Jesus é Jesus. Mas Pedro eu posso, porque Pedro era homem que nem eu, não é verdade? Ficar em cima da água, assim, ó. E Jesus me chamava de pouca fé, mas eu fiquei em cima da água. Eu consegui, a minha fé ainda está valendo alguma coisa. Tem outros que nem isso vale. Nem isso vale, nem isso fazem. Levante as mãos, querido. Porque esse povo, na época desses, estavam a caminho de Emaús. Eles não tinham Jesus nele. Mas você tem Jesus em você. A Bíblia diz que Jesus disse para a gente e deixou escrito: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe, Ele não deixa a gente órfão. Jesus está conosco. Que privilégio. Agora, a pergunta é: será que nós estamos com Jesus? Porque quem está com Jesus não abandona. Quem está com Jesus não esquece. Quem está com Jesus não é surdo. Ouve a voz de Jesus. E o interessante é que eles só foram perceber que era Jesus quando Jesus ia deixá-lo na estrada, que eles chegaram na aldeia, Jesus ia deixá-lo e ir embora, ia seguir o caminho. Aí eles falaram assim: não, que isso, você andou até aqui com a gente, não vai embora não, entra conosco, vamos lá em casa, vamos tomar um cafezinho com pão de queijo. Aí Jesus foi, entrou e sentou com eles para tomar um café. Aí na hora que ele sentou, alguém falou assim: mas por que eles partiram? Por que Jesus partiu o pão e deu? Porque era uma honra para quem visitasse a nossa casa, sabe, a gente permitir que eles partissem o pão e distribuíssem. Aí o pão foi posto na mesa. O vinho, talvez, o café não é brincadeira minha, né? Nem o chazinho, né? O vinho, a água estava na mesa. Aí Jesus pega o pão e parte. Quando Jesus pega o pão e parte, os olhos dele, aí ele razoou entre si: olha, Jesus é o Messias. É por isso que no caminho que a gente está, o nosso coração começou a fermentar, a emocionar com a palavra dele, mas a gente não conseguiu enxergar. É isso, irmão, é isso. A palavra é pregada todos os dias na casa do Senhor, e às vezes o nosso coração fermenta, mas a gente sai daquela porta ali, começa o telefone a funcionar, começa o pessoal a ligar, começa você se envolver com o problema, e você esquece tudo que Jesus falou no dia que você esteve na igreja. Você esquece tudo. Tudo. No dia seguinte você não sabe nem qual foi o primeiro boa noite que o pastor deu, se foi no início, se foi no final. Por quê? Você começou a falar de novo. Sabe, você começou a andar e você está dizendo: Jesus está comigo. Jesus está comigo. E Jesus está do lado e você não está vendo. É desse jeito que a gente caminha, irmão. Irmãos, acredite na palavra do Senhor.
nós estamos caminhando cada vez mais para momentos de aflições. Ah, mas vai ter um avivamento. Amém, que venha avivamento mesmo e exploda esse mundo todinho, todo mundo se converta, inclusive aqueles que acham que são convertidos. Que venha realmente. De Deus eu quero tudo, a qualquer hora. Porque a gente vive em Deus. A gente não vive no sistema do mundo. A gente vive no sistema do céu. A gente trabalha no mundo, a gente paga imposto no mundo, porque é obrigação do cidadão. Mas esse mundo não é o nosso. A gente vive no mundo da fé, sabe? No mundo espiritual de Deus. É isso que a gente vive. É baseado nessas histórias. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe? A gente tem que viver intensamente essas coisas. Porque senão a gente vai perder o caminho. A gente vai ficar no caminho de Emaús e não vai ouvir nem enxergar a Jesus. E nós estamos caminhando para... Você pode ver que a cada dia alguma coisa chega ao seu ouvido. É um problema aqui, é uma história ali, é uma situação acolá, sempre para envolver você. Irmão, tem dia que você mal resolve um problema, já aparece outro. Às vezes você nem resolve, mesmo no meio já está aparecendo outro. E vai pulando. Para quê? Para manter você ativo, a uma cabeça tão cheia, razoar, discutir um monte de coisa, ao ponto de não poder ouvir a palavra de Jesus. Ao ponto de não sentir o Espírito Santo de Deus em você. É por isso que existem inúmeras pessoas dentro da igreja. Inúmeras. Que dizem assim, o que eu preciso fazer para ouvir a voz de Deus? Destampe o ouvido. Só destampa o ouvido. Sabe o que é destampar o ouvido? Não é pegar o algodão e tirar. Porque tem pessoas que escutam, mas não ouvem. Tem diferença em escutar e ouvir. Escutar é aquele ouvido de mercador. Sabe quando às vezes você está no meio de uma conversa, um monte de gente conversando, e você está aqui conversando também, você está ouvindo tudo que o senhor está falando, mas você não está nem prestando atenção? Perfeito, você está escutando isso. Isso é escutar. Isso é ouvido de mercador. Você escuta porque você é normal. Agora, ouvir é diferente. Quando você ouve, a palavra entra, registra nos seus neurônios, registra na tua alma, no intelecto, sabe, na alma da pessoa, e registra. E é por isso que às vezes você vem para a casa do Senhor, ouve uma palavra, e ela entra no seu coração, você sente aquilo. Tem pessoas que choram, tem pessoas que riem, tem pessoas que dão glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque tocou lá, entrou mesmo, sabe, arrancou, arregaçou, tudo entrou no coração da pessoa, e ela manifesta. Ela manifesta. E o que acontece? Essa é porque o ouvido estava aberto para ouvir. E é por isso que nós vamos voltar ao que nós falamos no início. A fé vem pelo ouvir, não é escutar, mas ouvir. Ouve é quem escuta e registra. E ouvir a palavra de Deus. Quantas vezes esses homens ouviram a palavra de Deus? Através de Jesus. Mas no caminho de Emaús, não conseguiram ouvir. Por isso que você vê gente entrar na igreja, ficar o culto todo, ir embora do mesmo jeito que entrou. E às vezes vai embora até chateado com alguma coisa. Chateado. Porque às vezes, irmãos, nós somos seres humanos, a gente olha para um lado. E acontece alguma coisa, alguém pisa no carro, derruba o copo de água da nossa roupa, criança chora aqui, outro chora lá, não sei, alguma coisa. Alguém faz barulho demais, não sei. E a gente já fecha a cara e vai embora de um jeito. Eu odiei aquele culto. Odiou. Você odiou o seu culto, porque o meu você não odiou. O meu eu dei para Deus do jeito que tem que dar. Agora, o seu ele foi odiado por você. Agora, se você odiou o culto que você deu a Deus, pobre de você. Porque aqui a gente não está aqui para agradar ao Senhor, quem está do lado. Se o do lado te incomoda, muda de cadeira na mesma hora. Se a fila está incomodando, vai para trás. Se atrás está ruim, vem para frente. Não é vergonha nenhuma mudar. Vergonha para quem está fazendo barulho e não se toca. Mas não perca de ouvir a palavra de Deus. Não perca. Não saia daqui. Para de fazer gracinha durante o culto. Porque às vezes a mensagem está... A pergunta está... Caminho de Emaús, estou caminhando. Estou caminhando. Mas não está ouvindo. A gente vem aqui para escutar. Eu vim aqui para escutar quando vocês pregam. É por isso que eu
sento aqui, não olho nem para trás. Às vezes tem umas coisas que me incomodam atrás, eu nem olho. Porque eu não quero nem ver para mim não aborrecer. Porque às vezes eu olho, faço uma cara feia, a pessoa fica com raiva de mim, então eu já não olho. O que acontece, irmão? Acontece algumas coisas. Cair uma garrafa não é nada de errado. Mexer numa bolsa, a bolsa cair não é nada de errado. Você está entendendo? Mas depende da forma que você recebe as coisas. Aí você perde a palavra do Senhor. Aí você está em caminho de Emaús. Aí Deus está falando e você não está ouvindo. Você não sabe se é Deus. Por quê? A sua mente está congestionada e os ouvidos entupidos. É o que aconteceu com eles. Eles ouviram tanto, que eles não conseguiam ouvir a voz de Jesus. E a voz era a mesma. Aí quando eles sentaram na mesa que Jesus partiu o pão, que eles viraram um para o outro para conversar, quando olhou Jesus, puf, Jesus subiu no olho deles. Desapareceu. Perdeu a bênção. Quando eles se regozijaram no Senhor, de ver o Senhor, sabia que era o Senhor, quando ele já foi. Aí, para não ficar mal na história, não é bem essa direção, mas eles, o coração deles se compadeceram do que eles passaram tanto tempo sem ver Jesus. Sabe o que eles fizeram? Eles voltaram os 10 quilômetros no mesmo dia para falar do que tinha acontecido com eles, com Jesus. 20, irmão, 20. O que acontece? 20 quilômetros. O que acontece às vezes, você está andando muito, é porque você não está ouvindo a Deus. Porque se você ouvisse a Deus logo no início, você não precisava voltar. Você não precisava voltar. Ah, mas eles voltaram para anunciar. Voltaram para anunciar, sim. Mas se eles tivessem ouvido a Jesus no caminho, eles estavam conscientes do que tinha acontecido. Consciente. Ah, mas abra o ouvido. Somente abra o ouvido. É só isso. Sabe por que a gente sofre na vida? É porque muitas vezes os pais falam, a gente não quer ouvir. Porque todos nós que estamos aqui, com exceção da Radassa e do Samuel, não tem a nossa idade. Vocês não têm a minha, mas eu digo de vocês. Todos nós também achamos que nós éramos superiores aos nossos pais. Achávamos que nós sabíamos mais do que eles. Aí quando a gente quebrou o narizinho, arranhou o rosto na parede, a gente teve que voltar de cabeça baixa e dizer, você tinha razão. Ou então, às vezes, nem diz, vai se achegando assim debaixo das asas, assim, e como todo pai, toda mãe, como Deus também, abre as asas assim, entra e fala assim, eu entendi que você reconheceu que você estava errado, que você voltou, porque só volta quem reconhece que está errado. Só volta quem reconhece que está errado. Não é verdade? Nessa situação, não é geralmente, mas nessa situação. Porque é assim que a gente tem que fazer. A gente tem que parar e começar a escutar uma voz única, que é a voz de Deus. Que a gente precisa se orientar, precisa caminhar num alvo único, que é o céu. Sabe? Um alvo único, que é o céu. A gente, irmãos, cada vez mais a gente escuta história desse mundo, ver coisas nesse mundo. Eu estava horrorizado de ver numa cidade aqui na costa dos Estados Unidos, com essas tempestades que acontecem aí, essas maré alta, os condomínios eram tudo na beira da praia. O mar veio, criou uma onda, a onda bateu, passou por cima do condomínio, foi encher as casas do outro lado. As casas do condomínio não caíram, não quebraram. Mas eu imagino do lado da praia, como é que ficou as janelas. Porque ela bateu, ele subiu e encheu do outro lado. Lógico que aqui também encheu. E a gente nunca viu isso. Ah, mas é porque o homem está invadindo o mar. Não, não é só isso. É a fúria da natureza. A fúria da natureza. As coisas naturais estão revoltadas. Porque é a criação de Deus. Nós estamos muito prestes de saber uma grande notícia. Muito perto de alguns desaparecerem. Sabe?
Talvez a gente vai viver numa comunidade tão grande de pessoas que não andam com Jesus, não ouvem a Jesus, que a gente vai chegar em casa, está tudo normal. Quando ligar a televisão, que a gente vai saber que o mundo parou. Jesus voltou, levou a igreja. E a gente vai se pegar assim, meu Deus, e agora? Agora, filho, só tem uma coisa. Agora foge para não ser pego. Foge para não ser pego. Porque aqueles que foram pegos e confessar Jesus serão devorados. Que isso, pastor? Lê Bíblia. Lê Bíblia. O sistema vai apertar de um jeito que ninguém vai comprar, ninguém vai comer, não é? Ninguém vai vender, se não caminhar pelo único caminho, que é o caminho do anticristo. É o fim do mundo. Está lá, irmão. Não é brincadeira, é verdade. E a gente está aqui pregando a palavra do Senhor. As pessoas estão brincando de seguir ao Senhor. As pessoas estão brincando. As pessoas estão vivendo como se a vida só fosse essa. Sabe? Como se a vida só fosse essa. Engano. Essa aqui não vale nada. Apesar de você querer desfrutar da casa que você compra, que eu compro, do carro bom que você tem, que eu tenho, não é muito bom, mas é carro bom, podia ser melhor. Isso tudo, isso aqui é para cá, filho, para cá. Mas aquilo que vai te trazer alegria mesmo, você não tem nem, você ainda nem sentiu 10%, que é a vida eterna. Aquilo que você hoje chama de material valioso, você vai pisar em rua, aquilo vai ser asfalto. Do valor que você dá, que eu dou nesse mundo, vai ser asfalto. O ouro e a prata vai ser asfalto. Vai ser onde você vai pisar. É isso que a gente tem, que mentalizar. Não fica a caminho. Não fica andando com Jesus, sem ouvir Jesus, sem ver Jesus, sem sentir Jesus. Passa a ouvir, passa a ouvir, passa a ouvir. Ouve Jesus, sente Jesus, fala com Jesus, porque Ele está em ti. Está em ti. Quantos podem dizer um amém? Amém. Isso. É desse jeito. É isso que Deus espera de nós. Alerta. Está acendendo, vermelho. A luz está assim, vermelho. Nós estamos em alerta vermelho. Está feio o negócio. Está feio. A gente pensa que a gente mudou para os Estados Unidos, que a gente não está vivendo o que vive no Brasil. É verdade, sistemas são sistemas, mas você não queira saber o que está acontecendo aqui. A gente vê agora, o Denis chegou quantos meses? Vai fazer 2 meses. 2 meses. 2 meses. Ele ainda nem sentiu o sistema ainda, mas daqui a pouco ele vai conhecer o sistema. Eu cheguei aqui em 1989. Eu não sei se você era vivo nessa época. Não. E você lembra? Eu cheguei aqui, eu e minha esposa, chegamos aqui. Você está entendendo? É o sistema. A gente conhece o sistema. Nós não somos donos da verdade. A gente conhece o sistema que não é o mesmo. Já mudou. Já mudou. Hoje a gente tem fartura que antigamente não tinha isso antigamente. Mas a gente sofre a consequência de hoje. Claro que sofre. Muita coisa mudou porque mudou o cenário. Mas por trás disso, a gente está sofrendo do mesmo jeito. E muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu. Então, vamos ouvir Jesus. Porque às vezes a gente vai pensar que vai ficar nos Estados Unidos, Jesus não vai precisar passar aqui, porque aqui é bom, né? Você vai passar no Brasil, que tem muita tristeza, muita fome, muita doença, né? Não, vai passar também aqui. Eu vou te dizer, bem-aventurados os que são pobres. Viu? Aqueles que têm fome. É bem-aventurado não, Senhor. Mas a palavra de Deus diz que o rico também, não entra no reino do céu. Porque o coração dele está onde, na riqueza. Porque quanto tiver, o seu coração tiver no dinheiro que você está ganhando e não em Deus, pode contar, ele vai entrar aqui, quando alguém vai tirar aqui. Isso não é praga, não. Não é praga, porque na minha boca não sai maldição. Não pode sair. Mas a verdade é essa. Dinheiro na mão sem Jesus é vento. Porque Ele nos dá a sabedoria de como administrar as nossas finanças. Sabe?
É o que eu digo sempre, dinheiro na mão com Jesus, a gente é semente. É semente. Ele nos ajuda a fazer as coisas certas. Mas tem uma coisa, ele vai te ajudar para fazer para este mundo. Não se aprenda essas coisas. Não fique enterrado nessas coisas. Você não vai levar nada. Não leva. Aliás, a terra leva o que você tem. A terra leva o seu corpo e a família escancara com tudo que você deixa. Viu? A família escancara tudo. Aí eu quero deixar isso para minha filha, eu quero deixar isso para o meu filho, quero deixar isso para os meus netos. Pois é, aí vem as mulheres do neto leva tudo, vem as mulheres das filhas, o marido das filhas leva tudo, e vem as mulheres dos filhos levam tudo. Não tem jeito, irmão. Cada um administra do jeito. Ah, mas eu fiz a minha parte. Fez a sua parte. Não se prenda. Não se prenda nessas coisas. Faça o que a gente tem que fazer. Mas se prenda em ouvir, a voz de Deus. Porque às vezes a gente dá muito valor às coisas terrenas e perde a salvação em Cristo Jesus. Perde momentos gostosos com o Senhor Jesus. Viu? Jesus não deu nem chance de tomar um cafezinho com eles. Nem um pouquinho de vinho, nem um pouquinho de pão. Quando partiu o pão, que eles olharam e Jesus, 100 reais, deixar ele só, falando sozinho. Agora você volta e vai falar. É a pena que você perdeu do fato de não ter contemplado a minha presença. Jesus está do teu lado. Jesus está te ouvindo. Exatamente neste momento. Ele está te ouvindo. Ele está conversando com você. Ele está me usando como apenas um papagaio, um porta-voz dele. Só isso, nada mais. Porque eu também estou ouvindo Jesus no meu ouvido. Então ouça isso. Fica firme. Porque você vai ver o Rei da Glória. Ele já nos redimiu. Fomos redimidos por Ele, sim. Claro que fomos. A nossa remissão e a nossa redenção e a nossa salvação. Tudo isso já foi pago, feito e ministrado na nossa vida por Cristo Jesus. Somos livres. E agora nós temos que cuidar da nossa vida para alcançar aquilo que já foi prometido. Toma conta da tua vida. Não deixa ninguém te tirar dos caminhos do Senhor. Não deixa. Porque amigo que te apresenta droga não é um amigo, é uma droga de amigo. Não é verdade? É uma droga de amigo. Então, não deixa ninguém te tirar do caminho do Senhor. Traga o amigo para a casa do Senhor. Porque o que nós temos, nós damos e damos de graça. Porque não recebemos de graça. Apesar de não ter sido de graça. Foi por sangue e sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo? Vamos orar. Fica aí mesmo, cabeça baixa, a hora. Vamos orar junto, todo mundo junto em nome do Senhor. Pai, nós queremos apresentar nessa noite nosso agradecimento pela tua palavra. Tua palavra que foi explanada, tua palavra que foi, ó Deus, explicada nessa noite. E é verdade. Às vezes nós caminhamos tanto, e nós não paramos nem um segundo para ouvir a tua voz. Ó Deus, não deixa que o espírito do engano nos engane. Porque nós temos que ter convicção do que o Senhor prometeu, o Senhor já cumpriu. Tudo que o Senhor prometeu, o Senhor já cumpriu. Tudo que nós precisamos, o Senhor já fez. Agora, o nosso dia a dia, nós queremos caminhar com o Senhor, porque ainda vivemos nesse mundo. E dependemos, porque o Senhor mesmo nos disse que nesse mundo nós teríamos aflições. Mas que nós temos que ter bom ânimo. E é isso que nós queremos ter todos os dias. Bom ânimo para vencer as nossas lutas. Nossos ouvidos, que eles sejam saturados da tua palavra. Meu Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado pelo teu filho, pelos teus filhos, da tua casa aberta. Obrigado pelo nosso visitante que está conosco. Ser com Denis, meu Pai, ser com a família, ser com os pedidos de oração, os pedidos de orações que o seu filho faz, que nessa noite foi aqui manifestado, que o Senhor possa vir com mão forte, em favor, ao encontro das orações do teu filho. Abençoe a tua igreja, abençoe a nossa reunião de domingo, a nossa reunião de Santa Ceia, Senhor. Oh Deus, abençoe os pedidos que são colocados a cada dia de culto na tua casa. Nós cremos no poder da oração.
essa oração que move montanha, essa oração que move a mão de Deus. Nós cremos em nome de Jesus. Pai, nos peça agora em paz para casa. Nos dê uma noite de sono tranquila. Um dia, meu Pai, maravilhoso na Tua presença no dia de amanhã. Meu Deus, e um resto de semana na vitória. Que a Tua voz nunca venha se calar aos nossos ouvidos. Que venhamos, meu Pai, ter sentido bem suave, bem apurado, para poder te sentir na caminhada do dia a dia. Que o Teu Espírito seja livre na nossa vida, para nos conduzir aos caminhos do Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Deus, por essa noite. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, esteja com todo o povo de Deus, na face da terra, e a igreja que herdará o céu. Diz. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês. Uma boa noite. Está se sentindo bem, pastor? Quer oração? Vamos orar pela pastora? Vem aqui na frente. Vem, sim, vamos orar por ele. Quando alguém está precisando de oração, vamos orar. Vem também. Vem. A Deus dá um abraço de dentro. Vem aqui, vamos orar.